Não, presta atenção aqui. A toda criatura debaixo do céu, ao qual eu sou ministro. Quando ele fala criatura, existe muitos países existentes hoje na Terra que na época não existia, principalmente o Brasil. Muitos países que não tinha multidões e multidões de países que passou a existir. Quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eram as pessoas que existiam na época. Era o mundo da época, daquele aion. Só que tem um detalhe. O evangelho que ele pregou, que os demais pregavam, não era o evangelho de uma placa, não. Com CNPJ, não. Não era uma placa institucional, não. Não era um sistema religioso, não. Porque quando se pega a Bíblia e traz para dentro de uma placa, no transporte da Bíblia para dentro da placa, aí começa a mudar alguma coisinha nesse transporte, nesse carreto perigoso, esse carretinho que faz aí. Pega lá e joga na placa. Aí começa a mudar alguma coisinha, sabe o que é? Então, a Bíblia é poderosa, né? Hã? A Bíblia é poderosa, né? Então, o que acontece? As pessoas têm que observar que o evangelho que eles pregavam, um evangelho de igreja sem paredes. Eram pessoas. Hoje não. Hoje as pessoas de igreja é parede. Tem que ter a parede, tem que ter um salão, tem que ter um templo. Ali, tal. Eu não sou contra parede, eu não sou contra templo, não sou contra isso, não. Estou dizendo que as pessoas chamam de igreja é um galpão. Chama de igreja uma placa, um sistema. E na época, igreja, eles não chamavam isso de igreja. Porque Deus não habita em templo feito por mão de homens. Atos 7, versículo 48. E outro lugar na Bíblia. Então, o evangelho que ele pregava, na época, se Paulo tivesse como levantar lá do túmulo e ressuscitar, e começar a dar uma volta no Brasil aqui, e começar a fiscalizar o evangelho que é pregado por aí, e falar assim, olha o que Paulo fez, olha o que Paulo falou. Eu não, eu sei o que estou falando. Não põe eu no meio dessa mentira aí, não. Se Paulo levantar do túmulo e começar a dar umas voltas das placas religiosas por aí, principalmente no movimento pentecostal e o movimento neopentecostal, meu filho, vai ter que fechar, vai ter que derrubar muita placa por aí afora. Vai ter que derrubar muitos públicos, porque 90% que é pregado hoje dentro do sistema religioso é Paulo. Paulo fez isso, Paulo fez aquilo outro. Tudo enquanto é mais é Paulo. Observa, você vê. Aí, pai, esse evangelho jamais ensinaria para vocês. Vocês que eu ensinei esse evangelho, é esse não que eu ensinei, não. O que eu ensinei é diferente. Tem evangelho que jamais Paulo pregaria. E esse evangelho por aí afora. Que o povo não pregava por aí afora, que Paulo não pregaria, não. Porque o evangelho que Paulo pregava não está dentro de um sistema religioso criado pelo homem, como está sendo por aí afora hoje. Tá bom? Deus abençoe você.